Olá, turma. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN, e agora vamos começar mais uma aula do curso de Educação Física. A aula de hoje é sobre o eixo hipotálamo-hipófise. A região do hipotálamo, nós já conhecemos de outras aulas, por exemplo, da aula do Sistema Nervoso Autônomo, onde citamos que o hipotálamo, além de controlar o sistema nervoso autônomo, como vocês podem ver aqui, ele também exerce outras funções importantes para o nosso organismo. Ele controla a temperatura, os ritmos circadianos, controla as emoções, comportamentos sexuais, sede, apetite e também controla o sistema endócrino. Aqui nós temos mais uma vez a figura do hipotálamo, que fica na região do diencéfalo. O hipotálamo é formado por vários núcleos. 2 núcleos são importantes para o controle endócrino, chamados núcleo paraventricular, como vocês podem observar aqui, e o núcleo supraóptico. O núcleo paraventricular e o supraóptico se liga aqui à principal glândula do corpo, também conhecido como glândula mestra, pituitária ou hipófise. Aqui nós temos uma visão histológica da relação do hipotálamo com a hipófise. Essa relação é diferente de acordo com a região da glândula hipófise ou pituitária, é a mesma glândula, só que possui denominações diferentes. Então, vejam aqui que os neurônios do hipotálamo, alguns enviam axônios para a região posterior da hipófise, conhecida também como neurohipófise ou hipófise posterior. Já na região anterior da hipófise, ou também conhecida como adenohipófise, ou pituitária anterior, os neurônios, eles não se comunicam, os neurônios hipotalâmicos, eles não se comunicam diretamente. Então, vejam que esses neurônios hipotalâmicos, eles se comunicam com o sistema sanguíneo, conhecido como sistema porta. Nesse sistema porta são liberados hormônios produzidos pelo hipotálamo, que chegam, então, até a região anterior da hipófise. Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre o eixo hipotálamo-hipófise é justamente essa relação, que ela é diferente de acordo com a região da glândula. Vamos revisar essa relação aqui nesses slides. Vamos compreender melhor essa relação entre o hipotálamo e as diferentes regiões da hipófise ou pituitária nesse novo slide. Então, vejam que aqui nós temos neurônios hipotalâmicos produzindo hormônios, que também podem ser chamados de fatores. Esses hormônios, todos eles são hidrossolúveis, ou seja, eles podem ser sintetizados e armazenados dentro do neurônio. Quando existe um estímulo adequado, então eles vão ser secretados imediatamente no sistema sanguíneo porta. E aí vão ser transportados livres, eles não precisam de proteínas de transporte, então eles vão até a região anterior da hipófise, ou adenohipófise, ou pituitária anterior. Então, chegando lá na região anterior da glândula, esses fatores hipotalâmicos podem estimular ou inibir a produção de um novo hormônio. Então, nós temos o primeiro hormônio sendo produzido no hipotálamo, secretado no sistema porta, transportado até a região anterior da pituitária, onde irá estimular ou inibir a produção do segundo hormônio. A relação do hipotálamo com a neurohipófise, ou hipófise posterior, ou pituitária posterior, é diferente. Dizemos que essa relação é neural, enquanto a relação com a adenohipófise é humoral. Humoral porque utiliza o sangue como meio de transporte. Aqui nessa relação neural, vejam que células neurais do hipotálamo enviam axônios para a região posterior da glândula. Então, os hormônios, eles são produzidos no corpo celular desses neurônios, transportados pelo axônio e secretados na neurohipófise. Veja aqui, nós temos a secreção de 2 hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético, que nós vamos estudar a seguir. Então, é importante, turma, que vocês percebam que a região posterior da hipófise
também conhecida como neurohipófise, ela não produz hormônios. Os hormônios estão sendo produzidos no hipotálamo, transportado pelo axônio e secretado na hipófise posterior. A hipófise posterior, mais uma vez, não produz hormônios, apenas secreta os hormônios produzidos no hipotálamo. Diferente da pituitária ou adenohipófise, pituitária anterior ou adenohipófise, que produz hormônios. Então, vejam, repetindo aqui mais uma vez, é importante que essa relação fique bem clara, os neurônios do hipotálamo produzem hormônios ou fatores, são sinônimos, que são secretados no sistema porta, transportados e vão estimular ou inibir também a produção de hormônios pela pituitária anterior. Então, a glândula pituitária anterior produz hormônios. A glândula pituitária posterior secreta hormônios. Voltando um pouco aqui para essa ilustração do hipotálamo, vemos aqui que existe um núcleo, conhecido como núcleo supraquiasmático. Esse núcleo é o relógio biológico do corpo. Ele é que vai influenciar os relógios biológicos periféricos, que vai dar ciclicidade a diversas funções fisiológicas e comportamentos. Então, aqui nós temos o núcleo supraquiasmático, e aqui nós temos um artigo mostrando a importância do núcleo supraquiasmático para o funcionamento dos núcleos endócrinos. Ou seja, esse núcleo aqui, ele modula o núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico, mestre do corpo, ele modula o funcionamento dos núcleos endócrinos, ou seja, do núcleo paraventricular e do núcleo supraórtico. Por isso que vários hormônios, eles têm liberação cíclica, né? Eles podem variar ao longo do dia, temos aqui ilustrando o GH, existe uma maior secreção de GH, que é o hormônio do crescimento, à noite. Aqui nós temos variação de prolactina, da testosterona, do hormônio tireoestimulante, vamos estudar todos esses hormônios. Temos aqui também a variação do cortisol, que nós já estudamos. Existe um pico do cortisol antes do despertar, que fornece prontidão energética para que o indivíduo, mesmo sem se alimentar, consiga realizar suas atividades, né, do início do dia. Então, pensamos no nosso antepassado, isso é uma resposta extremamente adaptativa, porque nossos antepassados não tinham disponível, né, na geladeira alimento para tomar café da manhã. Então, essa resposta do cortisol de elevar a glicemia ao despertar é muito importante. Temos aqui a melatonina, que é o hormônio que nós vamos estudar agora a seguir. Então, a melatonina ela é secretada durante a noite e ela é um dos fatores que induzem o sono. Vamos estudar agora um pouquinho sobre a melatonina. A melatonina, ela é produzida na chamada glândula pineal. Temos aqui ilustrada a glândula pineal, aqui está o eixo hipotálamo, hipófise, que nós estamos estudando, e aqui mais atrás nós temos a glândula pineal. Então, a glândula pineal produz a melatonina, como vimos, durante a noite, durante o período noturno, ou seja, na ausência de luz. É necessário a ausência de luz para a produção da melatonina. Então, se nós ficamos expostos à luz artificial durante a noite, temos um prejuízo, sim, de produção de melatonina, que pode influenciar a qualidade do nosso sono, qualidade e quantidade. Então, aqui nós temos a melatonina sendo produzida pela pineal. Essa melatonina, ela é produzida na pineal, mas ela vai atuar no núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, que é justamente esse núcleo que eu acabei de mostrar a vocês, que está aqui por trás do supraórtico. Então, aqui tem um núcleo por trás do supraórtico, que é o relógio biológico mestre. Então, a melatonina começa a atuar no núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, e lá induz o sono. Aqui nós temos ilustrado um frasco, né, onde existe melatonina, que é muito utilizada para reposição hormonal, né, e indução do sono. Então, a melatonina, ela está sendo hoje vendida livremente em farmácias, né, e é de fácil aquisição, cada um pode comprar sem receita. Tem diversas dosagens de melatonina, variando de 3 a 10,
E existe um problema que deve ser ressaltado, né, evidenciado, que é, se o indivíduo começa a tomar doses muito altas, ou seja, suprafisiológicas, o que é que pode acontecer? Ele deixa de responder a essa suplementação. Tem muita gente já fazendo suplementação com 10 miligramas, que é realmente uma dose muito alta, e aí o que é que o corpo vai fazer para se proteger? Nós vimos na aula passada que quando existe um excesso de mensageiro químico, e é também o que acontece quando existe um excesso de moléculas exógenas, drogas, por exemplo, o corpo reduz o número de receptores na célula para evitar uma hiperresponsividade do sistema. Então, a suplementação com altas doses de melatonina faz com que o corpo reaja, reduzindo o número de receptores, que é o fenômeno da down regulation. E aí, né, o indivíduo vai deixando de responder àquela suplementação. O ideal é, então, que não se faça suplementação com doses muito altas, para evitar essa dessensibilização. Caso o indivíduo entre sim no processo de dessensibilização, o que sugere-se fazer é um desmame, vai reduzindo as doses para que o corpo possa voltar a produzir o receptor e ele possa voltar a responder novamente, né, à melatonina nesse caso. Os estudos a respeito da eficácia da melatonina como uma suplementação para o sono, na maioria das vezes, eles são positivos e mostram que as pessoas realmente respondem de forma benéfica à utilização de melatonina para o sono. Principalmente aquelas pessoas que não têm muita ansiedade, porque a melatonina, apesar de induzir o sono, ela não reduz a ansiedade. Porém, estudos mais recentes mostram que a melatonina também pode atuar no humor, principalmente reduzindo o humor depressivo. Além disso, estudos com modelos animais mostram que a melatonina pode estimular a neurogênese. A neurogênese é um processo, né? A neurogênese e neuroplasticidade são processos muito importantes para a manutenção, né, do bom estado e do bom funcionamento do cérebro. Com relação à produção de melatonina pela atividade física, esse estudo aqui mostra que após um exercício, um treinamento agudo, existe um pequeno aumento de melatonina que tende a cair após algum tempo. Se a pessoa já é um atleta muito bem treinado, esse aumento de melatonina em função desse treinamento agudo, ele é menor, ele é maior naqueles indivíduos que não são tão treinados. É interessante que a melatonina também tem uma capacidade antioxidante e, por isso, ela algumas vezes vem sendo utilizada no pós-treino para reverter os danos causados, né, pelo treinamento, enfim, os processos inflamatórios, de quebra, de rompimento de musculatura. Então, ele é um agente, né, antioxidante interessante que também vem sendo utilizado, né, no período pós-treino para ajudar no recovery, né, no retorno, então, do indivíduo, na recuperação do indivíduo. E aí, então, algumas pessoas podem estar se perguntando, seria bom, então, fazer exercício físico à noite, porque esse aumento de melatonina já ajudaria a indução do sono? E a resposta é muito complexa, porque vamos relembrar que não é só a melatonina que está sendo secretada durante o exercício físico. Temos, por exemplo, também a liberação do cortisol. E o cortisol, né, à noite, ele deve ser reduzido para que o indivíduo também, né, tenha uma entrada do sono facilitada. Então, existem, na verdade, vários mensageiros químicos que controlam a indução do sono. Um é a melatonina, então, aumentos de melatonina favorecem o sono. A melatonina é realmente um hormônio muito importante para a indução do sono, mas o cortisol também. Só que, diferente da melatonina, precisamos ter baixos níveis de cortisol para que o sono se inicie. E a atividade física durante a noite, apesar de estimular a secreção de melatonina, mais inclusive do que durante o dia, né? Se vamos comparar o mesmo indivíduo treinando durante o dia e durante a noite, a liberação de melatonina será maior à noite, em função do exercício físico, porque você tem o estímulo do exercício físico e ainda a ausência de luz. Então, esses dois estímulos se juntam, se somam, né? Mas, apesar de termos maior liberação de melatonina no exercício físico noturno, temos também a liberação do cortisol. Então, enquanto a liberação da melatonina auxilia, né, a essa entrada do indivíduo no sono, o cortisol vai prejudicar.
Então, essa questão realmente de se fazer exercício físico à noite depende muito de cada um, né? Como é que o indivíduo reage, como ele se sente melhor, porque existem outros mecanismos além da melatonina atuando, e tem também as questões sociais, né, e econômicas de disponibilidade. Então, são vários fatores, não só biológicos, que somam para que o indivíduo tome a decisão no horário do treino dele. Vamos voltar agora para o eixo hipotálamo-hipófise. Vamos começar aqui a estudar a relação do hipotálamo com a neurohipófise. Lembrando que essa relação ela é uma relação neural, enquanto a relação do hipotálamo com a adenohipófise é humoral, porque se dá via sistema porta, com a hipófise posterior ela é neural, porque o hipotálamo envia esses axônios que serão, então, que transportarão os hormônios que serão secretados pela hipófise posterior. Que hormônios são esses? São dois hormônios. O hormônio antidiurético, cuja sigla é ADH, em inglês, ou vasopressina, é o mesmo hormônio. O segundo hormônio é a ocitocina. Nós vamos estudar melhor as ações da vasopressina, porque ela tem relação com o exercício físico. As ações da ocitocina nós vamos exemplificar rapidamente, porque esse hormônio tem menor relação com o exercício físico. Quando o hormônio antidiurético é secretado pela neurohipófise, ele vai ser transportado na circulação sistêmica. Quando ele está sendo transportado, ele vai se ligar a receptores tipo 1, como vocês podem ver aqui, que estão presentes no endotélio dos vasos sanguíneos. Quando esse hormônio se liga a esse receptor tipo 1, ele induz vasoconstrição, ou seja, a redução do diâmetro do vaso. Então, isso leva a um rápido aumento da pressão arterial, porque se o indivíduo mantém a eufolemia, que é o volume do sangue, mas reduz o diâmetro do vaso, a pressão aumenta, a pressão sanguínea aumenta. Então, repetindo, logo que o ADH é secretado pela neurohipófise, mais uma vez, ele não é produzido na neurohipófise, ele é produzido no hipotálamo, transportado pelos axônios e secretado na neurohipófise. Quando ele é secretado na neurohipófise, ele vai cair na circulação sistêmica. E aí, à medida que ele vai sendo transportado, ele já vai agindo, porque lá nos vasos, no endotélio dos vasos, existem receptores tipo 1, que aqui está ilustrado pelo V1, a ligação do ADH ao receptor V1 induz vasoconstrição, redução do diâmetro do vaso, que gera uma resposta rápida e aumento da pressão arterial. Em seguida, o ADH começa a chegar aos rins. Lá no rins, o ADH vai promover a reabsorção de água. Aquela água que seria excretada na urina, ela vai ser reabsorvida e enviada para o sangue. E aí, nessa situação, vai haver aumento do volume sanguíneo, aumento da volemia, que é outro mecanismo que leva ao aumento da pressão arterial. Então, em resumo, o ADH, ele leva ao aumento da pressão arterial por dois mecanismos, de vasoconstrição e pela reabsorção de água renal. Aqui nós temos uma célula renal, aqui nós temos a vasopressina ou ADH se ligando, mas aqui há receptores do tipo 2. A ligação do hormônio ao receptor tipo 2 no rins vai desencadear uma cascata intracelular que vai culminar na expressão de canais proteicos na membrana da célula. Esses canais proteicos se chamam aquaporina, e é através da aquaporina que vai haver reabsorção de água. Essa água aqui iria ser excretada na urina. Quando o ADH age, então, facilita a reabsorção de água, ou seja, removendo a água da urina e fazendo com que ela seja, então, transportada para o sangue. Nesse momento, vai haver, então, aumento da volemia. Vejam que esse aumento da volemia ocorre posteriormente à vasoconstrição. Dizemos que a ação da vasopressina ou ADH sobre o receptor V1 ela é uma ação rápida, porque à medida que o hormônio foi secretado e está sendo transportado, ele já vai agindo sobre aquele receptor, causando uma resposta rápida, que é a vasoconstrição. A resposta renal ela é mais lenta, então esse aumento da volemia ele ocorre um pouco depois de que a vasoconstrição, mas é uma resposta também importante para o aumento da pressão arterial.
Então, a vasopressina, ela induz aumento da pressão arterial de maneira rápida, através da vasoconstrição, e por mecanismos mais lentos, né, por meio da reabsorção de água renal. Então, o que leva à secreção do ADH? Nós vimos quando o ADH é secretado que ele tem ação de vasoconstrição e de reabsorção de água renal. Mas o que leva à secreção desse hormônio? E nós temos aqui ilustrado 3 mecanismos que levam à secreção do ADH. Um mecanismo é relacionado à osmolaridade sanguínea, ou seja, a concentração do sangue. Quando a concentração do sangue aumenta, alguns mecanismos vão desencadear a liberação do ADH. Por quê? Porque quando o ADH reabsorve a água da urina e manda ela para o sangue, isso vai ajudar na diluição da concentração do sangue. Existem algumas moléculas que são muito importantes para determinar a osmolaridade, como o sódio e a glicose. Então, altos níveis de sódio e de glicose vai fazer com que a osmolaridade do sangue aumente, dispare, então, a resposta, onde o ADH será secretado, vai haver a reabsorção de água renal, e essa reabsorção de água vai fazer com que aumente a quantidade de água no sangue e dilua essa concentração, né, nesse caso, como a gente está ilustrando, na glicose e do sódio. Aqui nós temos, né, os receptores de osmolaridade que ficam no hipotálamo. Vejam, isso aqui é uma célula receptora, ela está no seu funcionamento basal. Veja que à medida que a concentração de sódio no sangue, ou seja, no meio extracelular, aumenta, essa célula tende a perder água. Quando ela perde água e reduz o volume, vocês vejam aqui, o volume do corpo celular está reduzido, então há um disparo elétrico para a liberação do ADH. Isso é uma resposta muito rápida. Pequenas variações de osmolaridade são percebidas rapidamente pelo hipotálamo. Então, o próprio hipotálamo, como tem ilustrado aqui, possui osmoceptores, que são receptores sensíveis à osmolaridade do meio extracelular, e aumento da osmolaridade, que é o aumento da concentração, né, por exemplo, do sangue, do meio extracelular, principalmente pelo sódio e pela glicose, vai fazer com que essas células do hipotálamo sejam sensibilizadas e leve à liberação do ADH. Os mecanismos de queda de pressão arterial, eles são regulados por 2 vias, uma via mais rápida e outra mais lenta. A via mais rápida envolve a detecção da queda da pressão arterial por meio de receptores de estiramentos, que se chamam baroreceptores, que está presente nos vasos sanguíneos, principalmente na veia carótida e na aorta. Esses baroreceptores presentes nesses vasos detectam uma redução do diâmetro do vaso quando há queda de pressão. Então, havendo queda de pressão, esses vasos, eles murcham, reduzem o diâmetro, e isso é o estímulo para a liberação do ADH. Por quê? O ADH vai estimular o aumento da pressão arterial, seja pela vasoconstrição, seja pela reabsorção de água renal. Então, assim que há a queda da pressão arterial, os baroreceptores carótido e aórticos disparam, porque eles percebem a redução do diâmetro do vaso, e quando eles disparam, estimulam o hipotálamo para produzir o ADH, e esse ADH é liberado pela neurohipófise. Isso é um mecanismo rápido também e bastante sensível. Existe outro mecanismo também relacionado à redução da pressão arterial, que leva à liberação do ADH, mas esse é um mecanismo que envolve uma via hormonal mais complexa, tá? Que se chama sistema renina-angiotensina. O rins, ele detecta a queda da pressão. Quando o rins detecta a queda da pressão arterial, produz a angiotensina 2, e aí a angiotensina 2 vai estimular a liberação de ADH pelo hipotálamo. Então, em resumo, nós precisamos saber que como é que o ADH é secretado? A partir de que estímulos? Pelo aumento da osmolaridade, ou seja, da concentração do sangue, principalmente pelo sódio, aumento do sódio e da glicemia, ou pela queda da pressão arterial, que pode ser devido a estímulos de baroreceptores, que são receptores de estiramentos presentes nos vasos sanguíneos,
na carótida e na aorta, ou através do sistema renina-angiotensina, que é um sistema hormonal mais complexo que envolve a atividade renal. Além de o ADH ou vasopressina estar relacionado à vasoconstrição, à reabsorção de água renal, e isso aumenta a pressão arterial, ele também está relacionado ao comportamento de sede. Então, vejam aqui que no hipotálamo existem núcleos que eles são responsáveis pela sede. Quando a vasopressina ela é liberada como hormônio, ela também pode agir como neurotransmissor. E lá dentro do hipotálamo, as vias de neurotransmissão de vasopressina estimulam o comportamento de sede. Vimos na aula passada que alguns mensageiros químicos, eles podem ser hormônios ou podem ser neurotransmissores, depende de onde eles estão atuando. Então, a vasopressina, quando ela é secretada pela neurohipófise e cai na circulação sistêmica, ela é um hormônio endócrino. Quando ela está atuando como em vias, em sinapses, né, nessas vias de neurotransmissões, aqui no hipotálamo, principalmente regulando o comportamento de sede, ela é um neurotransmissor. A sede é muito importante também nesse momento, porque a sede vai fazer com que o indivíduo, então, ingira a água, e a água vai ajudar também no restabelecimento da pressão arterial ou na redução da osmolaridade. Então, a ingestão de líquidos é muito importante, justamente para tentar reverter esse estado de desequilíbrio inicial, que foi o que levou à secreção do ADH. Então, enquanto o ADH ou vasopressina está agindo internamente, tentando ou reduzir a osmolaridade ou elevar a pressão arterial, o comportamento de ingestão de líquidos auxilia essas modificações fisiológicas para que o indivíduo possa restabelecer, então, a homeostase. Vamos ver aqui a secreção de ADH ao longo do exercício físico. Sabemos que no exercício físico, o indivíduo perde água através do suor. O suor é um mecanismo importante para regular a temperatura, para que a temperatura do corpo não se eleve excessivamente e desnature proteínas e que algumas reações químicas sejam prejudicadas, o corpo aciona mecanismos de sudorese e aí reduz a temperatura. Só que a sudorese faz com que o indivíduo perca água. A perda de água precisa ser, então, restabelecida por alguns mecanismos que vão se dar através da secreção do ADH. Então, veja, à medida que o VO2 máximo aumenta, a quantidade de ADH aumenta. Acredita-se que em atividades físicas em que o VO2 seja maior, há maior sudorese. Então, há necessidade, de que o indivíduo poupe água, que aí acontece justamente com a reabsorção de água renal, através do estímulo do ADH, e também é importante que o indivíduo ingira líquidos, que vai ser estimulado, então, pela vasopressina como neurotransmissor. Então, quanto maior a sudorese, quanto maior o VO2 máximo, a maior liberação de ADH, que vai auxiliar no comportamento de sede, na manutenção da pressão arterial por meio da vasoconstrição e também da reabsorção de água renal. Aqui nós temos uma figura que vai ajudar a melhor compreensão dessa secreção de ADH durante o exercício físico. Então, recapitulando, vejam, nós temos a transpiração, perca de água. Nesse momento, a perca de água eleva a osmolaridade do sangue, ou seja, deixa o sangue mais concentrado, porque o sangue, o líquido extracelular, de maneira geral, ele está perdendo água pela transpiração, isso faz com que ele fique mais concentrado, e aí aqueles receptores de osmolaridade que nós estudamos do hipotálamo, imediatamente já induz a secreção do ADH. O ADH vai sim induzir vasoconstrição, que é importante nesse momento da atividade física, que é importante que nós elevemos a pressão, e a gente sabe que já existem outros mecanismos elevando a pressão arterial, as catecolaminas, o sistema nervoso autônomo simpático, o próprio cortisol, e aí o ADH também vai ajudar, através de receptores V1, o aumento dessa pressão arterial. E logo em seguida, quando ele chega no rins, vai ajudar a reabsorção de água, que também contribui para o aumento da pressão arterial, mas que vai reduzir, então, a osmolaridade.
do sangue, vai fazer com que o sangue volte a ficar mais diluído. Além disso, estimula, a gente sabe que quando o ADH é secretado aqui como hormônio, pela hipófise posterior, vias de neurotransmissão dentro do próprio hipotálamo também são ativadas e o comportamento de sede é, então, estimulado para que o indivíduo busque a ingerir líquidos que vai ajudar, então, nesse retorno do equilíbrio fisiológico. Dando continuidade ao estudo dos hormônios secretados pela neurohipófise, mais uma vez, venho lembrar vocês que esses hormônios são produzidos no hipotálamo, transportados pelos axônios e secretados na neurohipófise. Então, a neurohipófise não produz hormônio. O outro hormônio é a ocitocina, que nós vamos estudar. A ocitocina, ela não tem um papel muito importante no contexto do exercício físico. Então, eu vou introduzir brevemente as ações clássicas da ocitocina. Esse hormônio ele está envolvido na contração uterina durante o trabalho do parto, quando o bebê realiza uma maior tensão sobre o colo uterino, devido ao seu peso no final da gravidez. Essa tensão estimula o hipotálamo a produzir, a neurohipófise secreta a ocitocina. A ocitocina gera contração no músculo uterino, essa contração estimula a liberação da ocitocina, a ocitocina estimula a contração estimula a liberação da ocitocina. Ou seja, a ocitocina ela está no controle de feedback positivo. Esse estímulo termina quando o bebê nasce. Em seguida, essa ocitocina, já liberada durante o trabalho do parto, estimula a ejeção do leite. A ocitocina não participa da produção do leite, mas ela é importante para a ejeção do leite. E quanto mais o bebê surra o mamilo da mãe, maior a produção de ocitocina e ejeção do leite. Então, outro mecanismo de feedback positivo. Essas são as ações clássicas da ocitocina, mas hoje em dia a gente já conhece outras ações importantes da ocitocina. A ocitocina reduz a resposta ao estresse e ela pode ser liberada em função de laços sociais positivos, ou seja, pode ser o laço social provido por um amigo, né, por um parceiro, pelos filhos, também através da massagem. A massoterapia é importante para a liberação da ocitocina e redução, então, do estresse. Então, a ocitocina também é conhecida pela sua importante participação na formação dos laços entre os casais, ou seja, o hormônio da paixão, e também entre a mãe e o bebê. A ocitocina, então, ela aumenta, né, a gente já viu que ela aumenta durante o trabalho do parto, durante a amamentação, e esse aumento durante a amamentação faz com que a mãe e o filho, né, tenham uma maior integração e a mãe, então, realize um cuidado parental, né, mais eficientes. Mulheres que têm depressão pós-parto, uma das causas é a redução dos níveis de ocitocina. Agora vamos iniciar o estudo da adenohipófise. A adenohipófise, como a gente já ilustrou aqui no início dessa aula, ela se comunica com o hipotálamo através de uma via humoral. Humoral por quê? Porque o sangue é visto como humor, né? O humor, então, é o responsável pelo transporte aqui dos fatores produzidos no hipotálamo. Então, o hipotálamo produz diversos fatores, esses fatores são secretados aqui no sistema porta, vão até a adenohipófise e estimular ou inibir a produção de alguns hormônios. Vamos estudar primeiramente o GH. Vejam aqui. Aqui nós temos a região do hipotálamo e temos aqui um neurônio que produz o fator estimulante da secreção do GH. Então, esse neurônio aqui produz o que a gente chama de GHRH, ou, em inglês, o hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, o hipotálamo produz esse fator, secreta no sistema porta, e esse fator estimula a pituitária anterior, ou adenohipófise, a produzir o GH. E o GH é liberado na circulação sistêmica e vai atuar sobre todos os tecidos do corpo. Vejam aqui que o GH é principalmente liberado durante a noite. Ele tem uma relação com as fases do sono. Quando o GH vai atuar em todos os tecidos do corpo, ele estimula a produção de mais outro hormônio, que se chama IGF-1, ou fator de crescimento similar à insulina.
Veja que diversos tecidos produzem IGF-1. Porém, na maioria dos tecidos, esse IGF-1 ele atua localmente por mecanismos parácrinos autócrinos. Então, aqui vejam que o músculo produz IGF-1, mas atua dentro do próprio músculo, o osso produz IGF-1, mas atua dentro do tecido ósseo. Porém, o fígado, quando ele produz IGF-1, ele, além do IGF-1 atuar dentro do próprio fígado, ele também é secretado na circulação sistêmica. E aí, o GH, junto com o IGF-1, ou seja, esses dois hormônios endócrinos, porque estão sendo transportados no sangue, eles atuam sobre todos os tecidos, promovendo crescimento, diferenciação celular. Ou seja, a gente tem estímulo de crescimento tanto pelo GH quanto pelo IGF-1. O IGF-1 pode ser um hormônio de atuação local ou pode ser um hormônio também endócrino. Só que quem libera o hormônio endócrino é o fígado. Apesar de músculos e ossos e alguns outros tecidos produzirem o IGF-1, esses tecidos produzem para a própria utilização. Eles não são secretados na circulação. Apenas o fígado libera o IGF-1. E aí o IGF-1, junto com o GH, promovem o crescimento celular e a diferenciação sobre todos os tecidos do corpo. Só que, quando os níveis de GH e IGF-1 estão muito altos, para evitar que esse sistema induza uma hiperresponsividade, né, para que se tenha um hipercrescimento, um excesso de diferenciação celular, se iniciam os mecanismos de retroalimentação. Lembrando, é como se a temperatura do ambiente, naquela hora que a gente ilustrou a retroalimentação pelo ar-condicionado, então é como se a temperatura do ambiente estivesse ficando muito fria, e aí o sensor fizesse com que o condensador de ar desligasse. Então, é isso que acontece no nosso corpo. Vamos lá repetir aqui o eixo. Você tem o hipotálamo produzindo GHRH, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, também pode ser chamado fator. Algumas vezes, vocês, em vez desse H aqui no final, você pode encontrar o F de fator. Então, esse hormônio, o fator, é secretado no sistema porta, que é aquele sistema de vasos curtinho que liga o hipotálamo à hipófise, vai até a pituitária anterior, estimula a produção do GH. O GH cai na circulação sistêmica, vai atuar sobre todos os tecidos do corpo, diretamente, ele pode diretamente estimular crescimento celular e diferenciação, mas ele também estimula a produção de mais um hormônio, o IGF-1. O IGF-1 ele pode ser um hormônio com ação local ou ação endócrina quando secretado pelo fígado. O IGF-1, na verdade, quando ele é secretado na circulação e atua sobre todos os tecidos, ele tem um poder até maior do que o GH para estimular crescimento e diferenciação. Então, a resposta do IGF-1 é muito importante, né, para que as células e os tecidos cresçam e se diferenciem. E aí, à medida que o GH e o IGF-1 se eleva no sangue, então se inicia os processos de feedback negativo. Vejam que o IGF-1 atua aqui sobre a pituitária anterior. Vejam que na ilustração parece que está atuando sobre a neurohipófise, mas, na verdade, o que se quer ilustrar é que inibe a produção do GH, então atua sobre a pituitária anterior, vejam aqui. Então, à medida que o IGF-1 eleva, a retroalimentação negativa acontece a nível de hipófise ou pituitária, inibindo a produção do GH. Já o GH, ele vai atuar sobre o hipotálamo, e lá no hipotálamo, o GH estimula a produção do fator inibitório. Vejam, fator inibitório da secreção do hormônio do crescimento, ou somatotrofina. Então, aqui estaria em inglês, fator inibidor da liberação da somatotrofina, que é o outro nome do GH. Então, esse fator inibitório, ele cai também aqui no sistema porta e inibe a produção do GH. Então, turma, vejam que o hipotálamo, ele produz dois fatores. Um fator que estimula a liberação do GH, aqui, e um fator que inibe a liberação do GH, certo? Esse fator inibitório, tanto tem natureza endócrina, pode cair aqui na circulação,
A professora, essa não é a circulação sistêmica. Isso é um hormônio endócrino? Sim. O hormônio endócrino é aquele que é transportado pelo sangue, independente de qual circulação ele esteja sendo transportado. Então, o fator inibitório tanto é um hormônio endócrino aqui, como pode ser um hormônio parácrino. Veja que ele atua aqui também diretamente no hipotálamo, né, nas células que produzem o fator estimulatório. Então, vamos lá, recapitulando, porque esse é um sistema de controle um pouco complexo, mas que é muito importante para vocês, porque, né, a gente vai ver que esse hormônio ele tem uma relação com o exercício físico. Então, aqui a gente tem iniciando, né, a liberação do fator que estimula a liberação do hormônio do crescimento, fator estimulante. O fator estimulante, ele cai aqui no sistema porta, é um hormônio endócrino, então, atua aqui na pituitária anterior, estimula a produção do GH, principalmente à noite, o GH cai na circulação sistêmica, atua diretamente sobre todos os tecidos, promovendo crescimento, diferenciação e também a produção de um outro hormônio, que é o IGF-1. O IGF-1 ele pode ter ação local em alguns tecidos, mas o fígado produz IGF-1 endócrino. O IGF-1 endócrino, juntamente com o GH endócrino, atua sobre todos os tecidos, fazendo, né, o papel, né, de estimular crescimento, estimular diferenciação. À medida que os níveis de IGF-1 aumentam no sangue, né, o IGF-1 atua na pituitária anterior, inibindo a produção do GH, e o GH, quando ele está em níveis muito elevados no sangue, ele vai atuar sobre o hipotálamo produz o fator inibitório. Esse fator inibitório tem ação parácrina, inibe a produção aqui do fator que estimula, mas também tem ação endócrina. Cai no sistema porta e vai inibir a secreção do GH. Agora, turma, vamos relembrar que o GH é um hormônio hidrossolúvel. Então, quando o GH é produzido aqui na pituitária anterior e cai na circulação sistêmica, ele não precisa de uma proteína de transporte para ser dissolvido no sangue. Mas vamos lembrar que, mais recentemente, os estudos mostraram que o GH tem uma proteína de transporte. Apesar dele não precisar dessa proteína para dissolvê-lo no sangue, ele tem essa proteína que é importante porque essa proteína faz com que haja uma segunda reserva de GH no corpo. A primeira reserva do GH é aqui na pituitária, porque ele é um hormônio hidrossolúvel, então ele pode ser armazenado em vesícula. Então, quando o fator estimulatório atua sobre a pituitária, já tem GH lá produzido e armazenado, só vai secretar esse GH. Lógico que também nesse momento se estimula a produção de mais GH para se estocar. Então, o segundo estoque, ele acontece justamente quando o GH no sangue se liga àquelas proteínas de transporte, que apesar de não ser necessário para dissolver a molécula do GH no sangue, né, é importante porque permite que haja uma segunda forma de se estocar GH no corpo. Lembrando que o hormônio ativo é aquele hormônio livre. O hormônio que está ligado à proteína de transporte, ele fica lá armazenado temporariamente no sangue, quando ele se solta da proteína de transporte é que ele vai poder agir. Então, quando a gente diz que o GH causa crescimento e diferenciação, é a fração livre do GH, não a fração ligada. O IGF-1 também tem natureza hidrofílica, mas também apresenta uma proteína de transporte, com as mesmas características do GH. Vamos ver aqui alguns fatores que estimulam a secreção do GH e outros que inibem. Então, vejam que o que leva realmente à secreção do GH é o hormônio, né, que estimula a sua liberação produzido no hipotálamo, que foi esse que a gente ilustrou aqui. Mas o exercício físico estimula a secreção do GH, o jejum estimula a secreção do GH e também a queda da glicemia. Por outro lado, o aumento da glicemia, o aumento de ácidos graxos livres no sangue, inibem a secreção do GH. O principal inibidor é o fator, né, inibitório, que também pode ser chamado de somatostatina. E aí, turma, não confundam somatostatina com somatotrofina. Somatotrofina é o outro nome do GH. Somatostatina é o fator inibitório produzido pelo hipotálamo. É esse aqui.
Então, o fator inibitório, ou seja, a somatostatina, é o principal, realmente, agente que inibe a liberação do GH. Mas, por exemplo, se o indivíduo fizer reposição de GH exógeno, né, como farmacoterapia, esse GH exógeno, ele vai inibir a produção do GH natural. Vejam que, à medida que os níveis de GH aumentam, o GH estimula a liberação da somatostatina, do fator inibitório. Se o indivíduo estiver fazendo reposição de GH exógeno, vai acontecer a mesma coisa. Esse GH exógeno vai atuar aqui, inibindo a liberação do GH natural. E esse fenômeno ocorre em todos os outros eixos endócrinos, que são controlados por feedback negativo. Mas na frente vamos estudar, né, que a reposição hormonal com hormônios sexuais, ela também inibe a secreção dos hormônios sexuais endógenos, produzido pelo próprio corpo. Então, a gente já viu, né, que o GH ele é mais secretado durante a noite, existem alguns períodos do sono que estimulam a secreção do GH, temos aqui nessa tabela, veja especificamente o estágio 2 e o estágio 4, isso tem muita relação com alterações de serotonina no cérebro, mas também homens e mulheres têm perfil diferente de secreção do GH. A testosterona estimula a maior liberação de GH. Vejam que também temos aqui nessa tabela. A testosterona aqui, ele estimula tanto a testosterona quanto o estrógeno, eles modulam a secreção do GH, mas principalmente a testosterona faz com que hajam picos maiores de secreção nos homens durante a noite. Nas mulheres, você tem, né, uma distribuição mais uniforme ao longo do dia, mas mesmo assim, né, temos um predomínio um pouco maior de secreção durante a noite. A gente já comentou que o GH ele tem uma proteína de transporte, não só o GH, mas o IGF-1. E aí vamos estudar agora quais são as funções do GH e do IGF-1. Então, a primeira ação desses hormônios é modificar o substrato energético preferencial das células. Sabemos que, normalmente, as células preferem utilizar a glicose como fonte energética. Apesar de que a glicose não é a molécula que gera o maior saldo energético, ela é preferencialmente utilizada. Só que quando o GH e o GF1 se elevam, seja após uma atividade física, seja à noite, seja durante o jejum, o que é que acontece? Nesse período, as células elas passam a consumir mais lipídios como fonte energética e economizam a glicose. Então, para que o lipídio seja utilizado como fonte energética, é preciso que haja o recrutamento do lipídio que está armazenado no nosso tecido adiposo. Então, aquele lipídio é recrutado, aquela gordura é recrutada do sistema adiposo, e aí ela é enviada para o sangue. A gente diz que isso é uma ação lipolítica, é a retirada do lipídio das reservas energéticas do tecido adiposo e eles são enviados para o sangue. E lá eles começam a entrar nas células e são utilizados como fonte energética. Nesse momento, então, existe uma economia de glicose. A glicose que está no sangue, ela deixa de ser captada nas células, deixa de ser captada e utilizada. Consequentemente, começa a existir um aumento da glicemia. A glicemia é a quantidade de glicose no sangue. Todas as vezes que há aumento de glicemia, o pâncreas secreta insulina, porque a insulina permite que a glicose entre em algumas células do corpo. Lembrando que, durante a resposta ao estresse, tanto o cortisol quanto as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina e o sistema simpático inibem a secreção de insulina. Mas, nesse momento, o indivíduo, por exemplo, está dormindo. Né? Então, você não tem secreção do cortisol, você não tem secreção das catecolaminas. Então, havendo um aumento de glicemia durante o sono, a insulina será liberada. E aí ela vai agir no corpo, estimulando a entrada da glicose. Vejam aqui. A insulina, quando age em uma célula, ela estimula a entrada da glicose. E vejam que interessante. Nesse momento, a insulina também facilita a entrada dos aminoácidos. A entrada dos aminoácidos é muito importante para a próxima função do GH e do GF1, que é estimular a síntese proteica. Então, vamos revisar. Primeira ação desses hormônios, do GH e do IGF-1, é modificar o substrato energético.
Deixamos de utilizar a glicose como fonte de energia, começamos a utilizar os lipídios como fonte de energia. E aí, a glicose é economizada no sangue, ocorre um aumento da concentração da glicose no sangue, ou seja, um aumento da glicemia, que vai estimular a liberação da insulina. A insulina vai agir estimulando a entrada da glicose na célula e de aminoácidos. Quando essa glicose entra na célula, ela não vai ser utilizada como fonte energética, ela vai ser poupada. Nós poupamos glicose formando glicogênio. Ou, numa etapa posterior, se a gente já formou muito glicogênio, a gente começa a formar gordura. Ao mesmo tempo que a glicose está entrando na célula, sendo armazenada na forma de glicogênio, a insulina estimula a entrada dos aminoácidos e aí ocorre, então, a síntese proteica. Vejam também, turma, que a insulina ela tem outra ação interessante. Ela estimula a expressão de receptores do GH, fazendo com que, então, haja maior probabilidade do hormônio se ligar aos receptores, estimulando a resposta do GH. Esse fenômeno, a gente diz que a insulina tem ação permissiva ao GH, ou seja, ela modifica algum substrato biológico, nesse caso específico, o receptor, facilitando a ação do GH. Então, quando a insulina é liberada, logo após o aumento do GH e do IGF-1 no corpo, ela tem uma ação muito importante. Apesar de, nesse momento, nós não utilizarmos a glicose como fonte energética, o aumento da insulina, concomitante ao do GH e do IGF-1, facilita a ação do GH e do IGF-1. Primeiro, porque a insulina estimula a expressão desses receptores. Segundo, porque ela permite a entrada de glicose na célula. Essa glicose vai ser armazenada, não vai ser utilizada, mas nesse momento ela permite a entrada dos aminoácidos. E é essa entrada dos aminoácidos que vai fazer com que a célula tenha matéria-prima para se iniciar a síntese proteica. Então, nesse momento aqui, o substrato energético para o crescimento celular e diferenciação celular é obtido dos lipídios. E o substrato, o material, a matéria-prima, é através dos aminoácidos que entraram na célula pela ação da insulina. Só que, depois que a insulina tem essa ação permissiva, que ela ajuda o GH e o IGF-1, o GH e o IGF-1 fazem com que as ações da insulina sejam interrompidas. Por quê? Porque o GH e o IGF-1, eles querem que a fonte energética seja os lipídios. As células têm que utilizar os lipídios como fonte energética. Mas só que a insulina estimula a utilização da glicose. Então, vejam, apesar do GH e do IGF-1 se beneficiarem da ação da insulina, tanto porque a insulina estimula a expressão de receptores, mas também porque ela permite a entrada do aminoácido na célula, se a insulina continua atuando naquele momento, a glicose, ao invés de estar sendo armazenada, ela vai ser utilizada como fonte energética. E esse não é o objetivo do GH e do IGF-1. O objetivo do GH e do IGF-1 é promover a utilização de lipídios como fonte energética. Então, logo após que a insulina começa a agir, o GH e o IGF-1 já se beneficiou desses efeitos iniciais da insulina, porque já houve a entrada do aminoácido da célula, já houve a expressão de receptores. Então, num segundo momento, o que é que esse GH e o IGF-1 fazem? Eles vão levar uma resistência do receptor da insulina e também inibir a secreção da insulina. Então, veja, aqui é uma célula beta do pâncreas. Quando o IGF-1 começa a aumentar no sangue, ele inibe a liberação da insulina. Além de inibir a liberação da insulina, tanto o IGF-1 quanto o GH induzem resistência no receptor da insulina. Ou seja, mesmo havendo insulina ainda lá circulando no sangue, quando a insulina se liga ao seu receptor, ela não consegue promover as suas funções. Isso é o que a gente chama de resistência. Nós já conversamos sobre esse fenômeno. Essa resistência aqui, ela é uma resistência temporária, ela é uma resistência fisiológica. Ela só vai acontecer enquanto o GH estiver sendo secretado. Então, ela não é maléfica, ela não é prejudicial
ao organismo. Ao contrário, ela é importante porque é através desse mecanismo de resistência e de inibição da secreção da insulina que o GH e o IGF-1 vão continuar exercendo as suas funções. Existem algumas resistências que elas são maléficas. Então, a resistência da insulina crônica, que é o que acontece na diabetes mellitus tipo 2, é uma patologia, mas precisamos diferenciar. Quando a resistência ela é aguda, ela é benéfica, ela faz parte do mecanismo fisiológico, e quando a resistência é crônica e patológica. Então, vamos relacionar agora o GH ao exercício físico. Então, observa-se que existe um aumento agudo de GH após sessões de atividade física, principalmente aqueles exercícios em que há liberação de ácido lático. Então, esse aumento ocorre entre 60 e 90 minutos, né, após o exercício físico. Depois disso, os níveis de GH começam a cair. Apesar dos níveis de GH serem reduzidos ao longo do tempo, as ações promovidas por esse hormônio duram por mais tempo. Então, ele começa a induzir ações que podem durar dias, apesar dele cair no sangue. A concentração do sangue cai, mas os efeitos eles são mais duradouros. As pessoas que treinam com mais frequência, muitas vezes esse pico de GH após o treinamento, ele não é tão alto quanto pessoas que são menos treinadas. Porém, o treinamento físico rotineiro faz com que o GH basal, ou seja, aqueles níveis que você tem circulando no sangue, eles fiquem um pouco mais elevados, o que também é muito interessante. Apesar de que a liberação aguda após o exercício, ela não seja tão alta, ou seja, não haja, né, um pico tão grande, os níveis basais eles vão crescendo ao longo do tempo. A gente já discutiu isso na primeira aula, que a gente falou um pouco, né, sobre as vantagens do exercício físico, mesmo sendo ele um agente estressor. A gente explicou que o exercício físico contínuo, ele tende a fazer com que alguns sistemas fisiológicos, eles mudem a taxa basal de funcionamento. Por exemplo, a gente explicou que a atividade cardiovascular ela pode diminuir, a glicemia ela pode alterar ao longo do tempo, e aqui é uma ilustração que o GH ele pode aumentar ao longo do tempo. O GH basal, aquele livre de estímulos do exercício físico. E isso é importante. Vocês podem estar se perguntando, e esse GH liberado durante o exercício físico, esse pico, né, logo em seguida após a atividade física, tem a mesma função do GH liberado durante o sono? Sim, esse GH, quando é secretado lá durante o exercício físico, ele vai estimular a produção do IGF-1, os dois juntos vão mudar o substrato energético, a gente recruta mais lipídios, utiliza o lipídio como fonte energética, economiza a glicose, libera insulina, a insulina vai favorecer a entrada dos aminoácidos nas células, e aí, após isso, o GH e o IGF-1 levam à redução da secreção da insulina, leva à resistência no seu receptor, uma resistência temporária, logo em seguida isso vai passar, e aí, então, eles começam a estimular a síntese proteica. Essa síntese proteica, junto com outros mensageiros químicos que também vão atuar lá, são importantes para a reconstrução das fibras musculares, que são quebradas durante o exercício físico. E a utilização do GH como anabolizante? O GH é muito utilizado, né, com o intuito de reduzir o percentual de gordura e aumentar a massa magra, justamente por essas ações que nós acabamos de descrever. Primeiro, o GH recruta os lipídios armazenados no sistema adiposo para serem utilizados como fonte energética, então isso diminui o percentual, né, de massa gorda, faz com que o indivíduo, como dizem, seque, só que isso de maneira exagerada, que é o que acontece nas doses muito altas utilizadas como anabolizante, leva a um problema de dislipidemia. O que é isso? Excesso de gordura no sangue. Então, apesar de haver, sim, esse componente de que ele reduz a massa gorda, aquela massa gorda, na verdade, está sendo transferida do tecido adiposo para o sangue. O aumento de gordura no sangue é muito preocupante, porque pode formar trombos, pode levar à inflamação dos vasos sanguíneos. Outra consequência também do uso do GH como anabolizante é a hiperglicemia.
Sabemos que quando nós poupamos a glicose, porque estamos utilizando o lipídio como fonte energética, há o aumento da glicemia. A hiperglicemia é muito perigosa também porque a glicose se depõe nos vasos sanguíneos e isso faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais rígidos, leva então a um processo inflamatório chamado arteriosclerose. Além disso, existe um grande estímulo para a secreção de insulina, pode fazer com que o pâncreas do indivíduo chegue a uma exaustão. Também, então, é bastante perigoso, né, fazer o uso de IGH como anabolizante, também define, então, as disfunções glicêmicas. Além disso, a gente sabe que o IGF-1 e o GH, né, liberados naturalmente, eles induzem uma resistência temporária no receptor da insulina, mas as doses suprafisiológicas do uso como anabolizante vai levar a uma maior resistência, que pode gerar uma diabetes mellitus tipo 2. Tudo isso ainda temos a questão das neoplasias, porque a gente sabe que ao final, depois de modificar todos esses substratos energéticos, né, o GH e o IGF-1 induz crescimento e diferenciação. Então, uma indução exagerada do crescimento e diferenciação, principalmente na fase adulta, né, pode levar ao surgimento de câncer e, fora isso, o grande crescimento das extremidades ósseas também. Então, apesar de que, né, existem sim algumas ações do GH que o fazem interessante para uso como anabolizante, porque aumenta a massa magra e diminui a massa gorda, os efeitos colaterais que ele causa é tão maior, então, ou seja, os malefícios são muito maiores que os benefícios, e ele não deve ser utilizado como anabolizante. Outro hormônio produzido pela adenohipófise é a prolactina. Normalmente, a prolactina está inibida, tanto nos homens quanto nas mulheres. A prolactina ela só vai ser liberada nas mulheres durante a gestação, porque a prolactina é importante para a produção do leite materno. Enquanto a ocitocina é importante para a ejeção, a prolactina é importante para a produção. Como é que essa prolactina é mantida inibida? O hipotálamo produz um fator chamado dopamina. A dopamina é produzida e liberada no sistema porta e inibe a produção de prolactina. Por que essa dopamina aqui é hormônio e não neurotransmissor? Porque ela está sendo secretada aqui no sangue, enquanto a dopamina neurotransmissor está numa sinapse. Então, essa dopamina é transportada até a adenohipófise e inibe a produção de prolactina. Durante a gravidez, modificações hormonais complexas que existem nas mulheres fazem com que as mulheres deixem de produzir essa dopamina hormônio, mas não a dopamina neurotransmissor, e aí, então, essa prolactina começa a ser liberada, estimulando, então, a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido a relação entre o eixo hipotálamo e hipófise. Lembre-se que a relação com a neurohipófise ela é diferente da adenihipófise. A adenihipófise existe uma ligação humoral, o humor é o sangue, enquanto a neurohipófise, como já diz o nome, é uma ligação neural. A adenihipófise produz hormônio, a neurohipófise secreta hormônio. Dos hormônios da neurohipófise estudado hoje, o mais relevante para o curso de vocês é o ADH ou vasopressina. Por quê? É liberado durante o exercício físico, é importante para elevar a pressão arterial, né? É importante porque retém água e estimula, então, a redução da osmolaridade. A osmolaridade, que é a concentração do sangue, ela vai sendo aumentada ao longo da atividade física, porque o indivíduo soa, perde água, essa perca de água leva ao aumento da osmolaridade e essa osmolaridade precisa ser reduzida. Ela é reduzida quando o ADH ou estimula a sede ou quando o ADH reabsorve água que vai ser excretada na urina. Então, a ADH é muito importante, espero que vocês revisem toda a ação, né, de atuação e também de secreção do ADH. Nós também estudamos alguns hormônios produzidos e secretados pela adenihipófise, estudamos a prolactina e o GH, desses o GH é mais importante para o exercício físico, ele é secretado durante o exercício físico, tem funções importantes,
de reduzir a massa gorda, aumentar a massa magra, então estimula a síntese proteica, que é muito importante, formação de glicogênio, que também auxilia, né, no ganho de volume muscular. Então, vocês devem entender bem, tanto os mecanismos de controle, aquele feedback negativo que o GH e o IGF-1 participam, entender as ações metabólicas do GH também, a relação com a insulina, e também saber discutir o GH tanto durante o exercício físico quanto o uso do GH como anabolizante. Existem algumas questões que já estão disponíveis no SIGA-A, vocês devem procurar respondê-las, porque vai auxiliar vocês nesse processo de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, a gente se encontra na próxima aula.